Você e seu irmão pediram diretamente ao seu pai que não se casasse com Camila, porque, pouco depois do amanhecer, em um corredor próximo, aos aposentos privados da rainha, uma frase dita em um momento de frustração foi ouvida pela pessoa errada no pior momento possível. A trágica notícia que a rainha Camila acabara de receber jamais deveria ter saído daquele lugar. Mesmo assim, suas palavras saíram e em poucos minutos desencadearam uma série de telefonemas, reuniões de emergência e um pânico visível por todo o palácio, confirmando que algo havia dado terrivelmente errado a portas fechadas. O que exatamente a rainha consorte ouviu no momento em que o palácio perdeu o controle? A perda de controle não começou com um vazamento para a imprensa ou um comunicado formal. Começou com um erro de julgamento sobre privacidade, o tipo de privacidade em que o palácio havia confiado por gerações. A suposição de que certos espaços permaneceriam imunes às consequências deixou de valer. E essa constatação se espalhou mais rápido do que qualquer um esperava. A trágica notícia chegou aos membros mais importantes da família real, pouco antes do amanhecer, transmitida com a urgência reservada para acontecimentos que não podem ser amenizados. Era o tipo de informação que alterava os horários instantaneamente, que exigia que os cômodos fossem esvaziados e as conversas adiadas. Aqueles que a receberam entenderam que o dia seguinte não se desenrolaria como planejado. A rainha Camila recebeu a notícia em uma sala de estar privativa, adjacente aos aposentos internos, um espaço escolhido justamente por ser considerado seguro. Apenas alguns assessores estavam por perto, posicionados a uma distância que se acreditava ser segura. As paredes daquela parte do palácio eram grossas, os corredores estreitos. A privacidade sempre fora dada como certa ali. Essa presunção provou ser cara. A reação de Camila foi imediata e espontânea, não dramática, mas crua, de uma forma raramente vista por aqueles fora de seu círculo mais íntimo. Ela falou em voz alta, não para alguém em particular, mas para a realidade que acabara de se apresentar diante dela. Suas palavras não foram ensaiadas, não foram filtradas. As palavras refletiam choque, frustração e um crescente reconhecimento da gravidade da situação. O que ela não percebeu foi que uma porta no final do corredor havia sido deixada entreaberta. A pessoa que ouviu o comentário não tinha autoridade suficiente para intervir, nem era tão inexperiente a ponto de descartá-lo como irrelevante. Em instantes, a frase foi repetida em um sussurro, depois em um telefonema, e em seguida, em uma troca de mensagens apressada entre os auxiliares que entenderam exatamente por que aquelas palavras importavam. O conteúdo do que Camila havia dito era preocupante. O contexto em que a notícia foi dita era ainda pior. Quando o primeiro alto funcionário foi alertado, o palácio já estava em estado de alerta silencioso. Telefones começaram a tocar em escritórios que raramente eram contatados antes do meio da manhã. Os cronogramas foram suspensos. Os deslocamentos foram redirecionados. Portas que normalmente ficavam abertas foram fechadas sem explicação. A atmosfera mudou perceptivelmente, não para o caos, mas para um modo de contenção. O que tornou a situação particularmente volátil foi o momento. A trágica notícia que Camila acabara de receber ainda não era pública e não deveria ser. A instituição não havia concordado com um reconhecimento, muito menos com uma resposta. Suas palavras, ouvidas por acaso, no entanto, insinuavam tanto a gravidade da situação quanto uma consciência interna. Se ultrapassassem os muros do palácio, não revelariam apenas emoção, exporiam a sequência de eventos dentro da casa. Sequência é tudo. Aides logo percebeu que o problema não era mais a notícia em si, mas a implicação de que figuras importantes já estavam reagindo a ela. Isso sugeria conhecimento prévio, pois o conhecimento prévio convida ao escrutínio. O escrutínio convida a perguntas que o palácio não estava preparado para responder. Uma chamada de emergência foi feita para o gabinete particular do rei Charles, que já estava sendo informado sobre desenvolvimentos paralelos em outras partes do palácio. A mensagem que ele recebeu foi concisa e urgente. Um comentário havia sido ouvido por acaso. Seu conteúdo não podia ser retratado, pois era necessário começar a contenção imediatamente. A primeira questão não era quem tinha ouvido o comentário, mas quem mais poderia ouvi-lo em seguida.
Os funcionários do palácio entendem que a informação raramente para onde começa. Ela se move por redes formais e informais até encontrar resistência ou ser amplificada. Nesse caso, a resistência chegou tarde demais. A atenção se voltou rapidamente para a posição de Camila, pois a questão não era mais se ela havia se expressado mal, mas sim que suas palavras fora de contexto poderiam ser interpretadas como confirmação de algo que o palácio não havia reconhecido. A intenção não importava. A percepção teve impacto. A própria Camila foi informada em menos de 1 hora de que suas palavras haviam se espalhado. O momento carregava um peso particular. Ela havia lidado com o escrutínio público por anos, mas desta vez era diferente. Não se tratava de um gesto mal interpretado ou de uma aparição inoportuna. Era a exposição de uma reação sem filtros no exato momento em que a instituição precisava de disciplina. Aqueles próximos a ela descreveram sua resposta como controlada, porém abalada. Ela entendeu instantaneamente por que o palácio estava reagindo daquela forma. Sua preocupação não era consigo mesma, mas com o dano que um momento como aquele poderia causar se fosse permitido que se alastrasse sem controle. Por volta do meio da manhã, ficou claro que o palácio havia cruzado um limiar. E o que mais os perturbava não era o conteúdo do comentário ouvido por acaso, mas o que ele revelava sobre a vulnerabilidade do palácio. Mesmo os espaços mais protegidos já não estavam imunes às consequências. O palácio ainda não havia decidido como lidar com a notícia trágica que provocou a reação de Camila, mas agora tinha que enfrentar algo completamente diferente. O controle havia sido perdido não por desafio ou exposição, mas por um momento de reação humana. E uma vez que isso acontece, nenhum protocolo consegue conter totalmente o que se segue. A notícia trágica que pôs tudo em movimento. A notícia em si não chegou com cerimônia ou aviso prévio. Aqueles que a receberam entenderam imediatamente que não se tratava de uma informação para ser assimilada gradualmente. Exigia atenção, discrição e uma reavaliação imediata do que o palácio acreditava poder controlar. A tragédia dizia respeito a um acontecimento que figuras importantes temiam em privado, mas esperavam que permanecesse distante. Não era especulativo. Não foi apresentado como uma possibilidade. Foi confirmado, detalhado e acompanhado de avaliações que deixavam pouca margem para a interpretação. O que tornou o momento especialmente desestabilizador foi que o conhecimento da situação dentro do palácio era propositalmente desigual, e uma decisão deliberada havia sido tomada para limitar a divulgação até que uma abordagem coordenada pudesse ser acordada. Apenas um pequeno círculo havia sido informado, escolhido não apenas por posição hierárquica, mas por necessidade. O objetivo era justamente evitar o tipo de efeito cascata que agora parecia inevitável. O rei Charles foi um dos primeiros a ser informado assim que a notícia chegou, enquanto já estava lidando com obrigações não relacionadas que logo se tornariam irrelevantes. Segundo os presentes, ele não perguntou se a avaliação estava correta. Ele se perguntou quanto tempo o palácio teria antes de ser obrigado a se pronunciar. Essa pergunta revelou a profunda ansiedade que permeava a família. A tragédia em si era grave, mas o palácio já havia enfrentado notícias graves antes. O que incomodava as autoridades era a crescente distância entre o conhecimento interno e a inevitabilidade pública. Uma vez que, bufa, essa distância se fechasse o controle da narrativa, desapareceria. A rainha Camila recebeu a notícia pouco depois em circunstâncias que refletiam a presunção de privacidade do palácio. Sua reação foi humana e não estratégica. Anos de disciplina e compostura pública deram lugar, ainda que brevemente, ao choque e à frustração. Ela falou com franqueza, sem imaginar que suas palavras se espalhariam. Naquele momento, a tragédia se sobrepôs ao protocolo. O palácio pagaria o preço por esse desequilíbrio mais tarde. O que desencadeou tamanho alarme não foi simplesmente o conteúdo da notícia, mas suas implicações. O acontecimento levantou questões sobre o momento oportuno, a responsabilidade e a tomada de decisões prévias. Assessores de alto escalão, assim que alertados, reconheceram imediatamente que o palácio enfrentava uma crise complexa.
Havia a tragédia em si, que exigiria reconhecimento e resposta, e havia a exposição da reação interna, que sugeria conhecimento e tensão emocional nos mais altos escalões. Qualquer uma das duas situações, isoladamente, teria sido administrável. Juntas, criaram instabilidade. À medida que se espalhava internamente a notícia de que a reação de Camila havia sido ouvida, a atenção se voltou para a reconstrução. O que exatamente foi dito? Quem ouviu? Quantas versões existem agora? Cada pergunta sem resposta aumentava a ansiedade. O palácio está acostumado a lidar com fatos. Lidar com interpretações é muito mais difícil. Em uma hora, uma hierarquia informal de urgência surgiu. Alguns funcionários se concentraram em conter o comentário ouvido por acaso. Outros se voltaram para a própria notícia trágica, reconhecendo que ela não poderia mais permanecer sem resposta indefinidamente. Os dois aspectos se tornaram inseparáveis. Qualquer resposta a um, inevitavelmente, afetaria o outro. O príncipe William foi informado mais tarde naquela manhã, após os esforços iniciais para conter o assunto. Sua reação, segundo assessores, foi contida, mas decisiva. Ele compreendeu imediatamente que o palácio havia perdido o luxo de adiar o ocorrido. A tragédia havia deixado de ser um fardo privado e se tornado uma ameaça institucional. A preocupação de Williams não se limitava às consequências imediatas. Ele se concentrava nos precedentes. Se o palácio parecesse estar reagindo, em vez de liderar a confiança, se deterioraria ainda mais. O comentário ouvido por acaso já sugeria desordem. Os próximos passos determinariam se essa impressão se consolidaria ou se dissiparia. A própria tragédia exigia um tratamento cuidadoso. Envolvia circunstâncias que afetavam profundamente a continuidade e a estabilidade. Não havia versão dos fatos em que o reconhecimento pudesse ser evitado indefinidamente. A única questão restante era se o reconhecimento viria por meio de divulgação controlada ou revelação forçada. Conforme a manhã avançava, ficou claro que a segunda opção se tornava cada vez mais provável. A informação tinha uma maneira de circular pelo ecossistema do palácio que nenhum protocolo conseguiria controlar completamente. Os funcionários do palácio conversavam. Os telefones vibravam, os olhares se demoravam demais, e até o silêncio comunicava inquietação. O que unia todos os envolvidos era o reconhecimento de que o palácio não estava mais operando a partir de uma posição de força, já que a tragédia havia eliminado qualquer margem de erro. Ao meio-dia, o clima interno havia mudado de alarme para uma concentração sombria. Não se tratava mais de evitar o pânico, mas sim de lidar com ele. A notícia trágica que desencadeou tudo permanecia oficialmente ignorada. Mas, dentro do palácio, sua gravidade já moldava comportamentos, tons e expectativas. Cada conversa agora carregava um tom tenso. Cada decisão parecia provisória. A instituição esperava administrar esse momento de forma discreta, cautelosa e em seus próprios termos. Em vez disso, deparou-se com uma realidade que há muito tentara adiar. A tragédia chegara, e com ela, uma perda de controlo que não poderia ser facilmente revertida. O que Camila disse e por que aterrorizou o palácio. Certa manhã, o palácio já não tentava determinar se as palavras de Camila tinham sido ouvidas. Essa questão fora respondida de forma decisiva. O foco mudou para algo muito mais perigoso. O que exatamente tinha sido ouvido e por que razão aquilo tinha um poder tão desestabilizador. O comentário em si não tinha um tom dramático. Não se tratava de uma declaração, nem de uma confissão, nem de uma acusação. O que a tornava alarmante era a clareza com que foi proferida num momento de reação impulsiva. Referia-se à consequência e não à possibilidade. E implicava a consciência não só da notícia trágica, mas também da sua inevitabilidade. Ao fazê-lo, reduziu drasticamente a distância entre a compreensão interna e a suposição externa. Essa redução foi o que mais assustou os funcionários do palácio. Em circunstâncias normais, a ambiguidade funciona como uma espécie de isolamento. Uma linguagem cuidadosamente escolhida permite que a instituição ganhe tempo, gerencie expectativas
e molde gradualmente o entendimento. As palavras ouvidas por acaso por Camila ignoraram todo esse processo. Não houve rodeios, não houve amenização. Foram ditas em sua forma completa, desprovidas de contexto e, portanto, abertas à interpretação. O palácio já havia sobrevivido a declarações equivocadas antes. O que não havia sobrevivido facilmente eram momentos que sugeriam certeza interna em meio ao silêncio público. Nunca se esperou que a rainha Camila fosse a voz com tanto peso naquele momento. Seu papel, principalmente em momentos de crise, tradicionalmente, era o de apoio privado e não o de pronunciamento público. Essa distinção se desfez no instante em que suas palavras escaparam da sala. Assessores experientes agiram rapidamente para reconstruir a frase exata, convocando aqueles que estavam por perto e aqueles que ouviram de segunda mão. Cada relato foi registrado, cada variação anotada. O que emergiu não foi uma contradição, mas sim uma amplificação. Quanto mais a frase circulava, mais desprovida de nuances se tornava. O problema não era apenas que Camila tivesse falado com franqueza. Era justamente a sua franqueza que revelava uma convergência entre a resposta emocional e a consciência institucional. Essa convergência sugeria que o palácio já se preparava para um desfecho que não havia reconhecido publicamente. No Tribunal da Percepção Pública, isso se interpreta como ocultação. Ao meio-dia, a preocupação já havia chegado ao gabinete particular do rei Charles, onde a gravidade da situação foi imediatamente compreendida. Não se tratava mais de gerir um vazamento. Tratava-se de gerir as implicações. Assim que se disseminasse a ideia de que figuras importantes estavam reagindo em privado a notícias ainda não divulgadas, a confiança se deterioraria rapidamente. A princesa Anne estava entre os consultados. Sua avaliação foi muito direta. O comentário disse: ela não podia ser desfeito. Qualquer tentativa de negá-lo ou minimizá-lo só aumentaria a suspeita. O palácio precisava partir do princípio de que as palavras ou algo semelhante a elas viriam à tona externamente. Essa premissa alterou os cálculos imediatamente. Anne alertou que o risco mais significativo não residia no que Camila havia dito, mas no que o silêncio implicaria agora. Se o palácio não abordasse prontamente a tragédia subjacente, o comentário ouvido, por acaso, seria interpretado como prova de duplicidade. Mesmo uma resposta tardia suscitaria acusações de manipulação. O príncipe William ecoou essa preocupação sob uma perspectiva diferente. Ele focou nas consequências para as próximas gerações. A credibilidade futura da monarquia, argumentou, ele dependia de evitar a aparência de vazamento emocional combinado com a omissão institucional. Se o público acreditasse que a verdade estava sendo manipulada em vez de compartilhada, a confiança sofreria danos a longo prazo. O que tornou a situação particularmente volátil foi que as palavras de Camila não se limitaram a reconhecer a tragédia. Elas sugeriram inevitabilidade. Essa implicação restringiu o leque de explicações plausíveis que o palácio poderia oferecer posteriormente. Qualquer declaração futura seria agora avaliada sob a premissa de que o desfecho já era conhecido de antemão. Foram feitos esforços para conter a disseminação interna do comentário, mas com pouco sucesso. Os ambientes do palácio são complexos. Os funcionários transitam entre os departamentos, as conversas se sobrepõem. Até mesmo a cautela pode ser um sinal de alerta. Quanto mais as autoridades tentavam conter o problema, mais evidente se tornava que a contenção já estava comprometida. A própria Camila foi informada sobre a reação às suas palavras. Os presentes descreveram sua resposta como serena, mas visivelmente perturbada. Ela compreendeu imediatamente o motivo do alarme no palácio. A constatação de que um momento de emoção genuína havia se tornado um problema institucional pesava muito. Ela não tentou reformular ou justificar o que havia dito. Segundo pessoas próximas a ela, reconheceu que as palavras refletiam exatamente o que sentira naquele momento. Essa honestidade, embora admirável em privado, não oferecia nenhum remédio em público. O palácio agora
enfrentava uma escolha difícil: tentar acelerar o reconhecimento da tragédia, correndo o risco de uma preparação incompleta, ou permanecer em silêncio e esperar que o comentário não viesse à tona, sabendo que se viesse, o dano seria muito maior. No início da tarde, ficou evidente que o comentário ouvido por acaso já havia alterado a dinâmica interna, com as reuniões do palácio assumindo um tom mais tenso. A linguagem tornou-se mais cautelosa. Cada frase era analisada minuciosamente em busca de possíveis implicações secundárias. O Palácio Real não estava mais operando em antecipação a uma crise. Em vez disso, agora vivia um verdadeiro pânico a portas fechadas. Quando o palácio finalmente compreendeu a dimensão do que havia sido desencadeado, a atmosfera dentro de seus muros já havia se transformado de preocupação em algo muito mais desestabilizador. Não se tratava do pânico visível de vozes alteradas ou saídas apressadas. Era o pânico silencioso e sistêmico que surge quando uma instituição percebe que está reagindo em vez de liderar. Muitas outras reuniões de emergência foram convocadas em rápida sucessão. Algumas formais, outras improvisadas, todas marcadas por um nível de urgência que transcendia a hierarquia padrão. Salas que normalmente abrigavam briefings cerimoniais foram reaproveitadas para a avaliação de crises. Os funcionários receberam instruções para limitar seus movimentos não por sigilo, mas por medo de que cada interação, agora, representasse um risco. A questão central não era mais se as palavras ouvidas por Camila viriam à tona. Era quanto tempo restava antes que isso acontecesse e quais danos já poderiam ser irreversíveis. Em gestão de crises, a incerteza costuma ser pior do que a exposição, e agora ela domina todas as discussões. O rei Charles era informado continuamente à medida que a situação evoluía. Os presentes notaram que suas respostas eram ponderadas, mas a rapidez com que ele solicitava atualizações demonstrava preocupação. Não se tratava simplesmente de gerir a percepção. Tratava-se de evitar uma quebra na confiança interna. Uma das primeiras constatações que emergiu destas reuniões foi profundamente perturbadora. O palácio tinha confiado numa discrição gradual, assumindo que os momentos privados podiam ser isolados e absorvidos. Mas, bufa, agora o comentário que Camila ouviu por acaso demonstrava que esta suposição já não se sustentava no ambiente palaciano moderno, moldado pela proximidade constante e pela comunicação informal. À medida que os agentes tentavam rastrear a disseminação interna da sentença, encontraram resistência, não por desafio, mas por inevitabilidade. Muitas pessoas já tinham ouvido alguma versão dela. Cada repetição alterava a ênfase, mas não o significado. A implicação de finalidade persistia. Essa constatação desencadeou uma segunda onda de pânico. Se a contenção interna havia falhado tão rapidamente, a exposição externa parecia iminente. As equipes de comunicação, inicialmente excluídas das discussões iniciais, foram agora envolvidas sob instruções rigorosas. O papel deles não era elaborar uma resposta, mas preparar-se para múltiplos cenários, todos indesejáveis. Alguns defendiam o reconhecimento imediato da notícia trágica, mesmo que os detalhes estivessem incompletos. A lógica era simples. Se o palácio se pronunciasse primeiro, poderia contextualizar a situação antes que as interpretações se consolidassem. Outros alertavam que a divulgação prematura criaria lacunas que a especulação se apressaria em preencher. Uma vez ditas as palavras, não poderiam ser refinadas. Essa divisão expôs fissuras mais profundas dentro da instituição. Durante uma dessas reuniões, a princesa Anne interveio novamente, interrompendo o debate processual com sua franqueza característica. Ela alertou que o pânico em si havia se tornado a ameaça mais significativa. O palácio, disse ela, corria o risco de reagir ao medo em vez de aos princípios. Qualquer decisão tomada a seguir definiria não apenas esta crise, mas também a credibilidade de futuras crises. A avaliação de Anne reformulou a discussão. A questão não era velocidade versus cautela, mas sim coerência. Qualquer resposta que parecesse fragmentada ou reativa confirmaria as piores suposições que já circulavam internamente. A unidade mesmo em silêncio importava mais do que a pressa. Contudo, o silêncio
tornava-se cada vez mais difícil de defender. Conforme a tarde avançava, surgiram relatos de que investigações externas haviam começado sutis a princípio, depois mais incisivas. Jornalistas faziam perguntas que sugeriam um conhecimento parcial, não das palavras exatas de Camila, mas de atividades incomuns dentro do palácio. Movimentos haviam sido notados, horários alterados. O estado de alerta elevado da instituição tornara-se visível. Essa visibilidade intensificou o pânico. Embora o palácio seja hábil em lidar com ameaças conhecidas, ele enfrenta maiores dificuldades quando seu próprio comportamento se torna o sinal. Os funcionários perceberam que agora estavam em um ciclo vicioso. O medo gerava ação. A ação gerava atenção. A atenção intensificava o medo. Em salas menores, longe das reuniões formais, conversas privadas se desenrolavam, revelando o peso emocional do momento. Alguns assessores expressaram frustração com o fato de que uma única frase impensada pudesse comprometer anos de disciplina rigorosa. Outros argumentaram que tais momentos eram inevitáveis quando os seres humanos são solicitados a absorver tragédias e isolamento. O que unia essas perspectivas era o crescente reconhecimento de que o palácio havia subestimado sua própria vulnerabilidade. A crença de que a privacidade poderia ser controlada falhou. A posição de Camila tornou-se um foco de ansiedade, não por culpa, mas por simbolismo. Suas palavras proferidas, em particular, adquiriram peso institucional, simplesmente por causa de quem ela era. Isso levantou questões incômodas sobre quanta expressão emocional as figuras importantes poderiam se dar ao luxo de demonstrar mesmo a portas fechadas. No início da noite, um consenso começou a surgir. Frágil, mas necessário. O palácio não podia permitir que o pânico ditasse as ações. Qualquer resposta que viesse a seguir precisaria ser deliberada, disciplinada e alinhada, mesmo que isso significasse suportar um período de intensa incerteza. O rei endossou essa abordagem, enfatizando a importância da firmeza. Ele reconheceu o dano já causado, mas alertou contra o agravamento da situação por meio de decisões precipitadas. Ele lembrou aos presentes que a monarquia havia sobrevivido a momentos anteriores de exposição, resistindo à tentação de corrigir em excesso. Ainda assim, a sensação de controle, inegavelmente, havia se perdido quando os funcionários do palácio entenderam que o comentário ouvido, por acaso, havia alterado o equilíbrio interno de poder dali em diante. Acelerou conversas que ainda não estavam prontas para serem resolvidas. Expôs a rapidez com que a realidade emocional podia interferir na disciplina institucional. Com a aproximação da noite, o palácio mergulhou em uma tensa atmosfera de espera. Planos foram elaborados e revisados. Declarações foram consideradas e arquivadas. O silêncio era mantido, mas já não era confortável. Estava pesado de expectativa. O pânico, a portas fechadas, não se manifestava como um colapso. Manifestava-se como uma vigilância à beira do colapso. Cada som no corredor parecia amplificado. Cada notificação no celular trazia consequências potenciais. O palácio ainda não havia se pronunciado publicamente. Mas internamente, os danos já estavam sendo mensurados. O controle, uma vez perdido, é difícil de recuperar. E o palácio agora entendia que não estava mais apenas gerenciando uma crise. Estava gerenciando as consequências de sua própria vulnerabilidade. A posição de Camila se torna a própria crise. O que mais perturbou o palácio não foi a notícia trágica em si, mas a forma como a atenção começou a se voltar para a rainha consorte Camila. Quase da noite para o dia, seu papel passou de consorte privada a foco da ansiedade institucional. A crise ganhou um rosto, e esse rosto pertencia a alguém que nunca havia buscado ser a intérprete pública da catástrofe. A transição foi sutil no início. As perguntas eram formuladas com cautela. As conversas paravam quando seu nome era mencionado. Pessoas com AIDS que antes se esquivavam instintivamente, agora mediam suas palavras com maior cuidado. Em momentos de instabilidade, as instituições gravitam em torno de símbolos, e Camila havia se tornado um deles. A rainha Camila
compreendeu a mudança quase imediatamente. Aqueles próximos a ela descreveram uma crescente percepção de que sua presença agora tinha peso. Cada movimento corria o risco de ser interpretado como uma reação. Dentro do palácio, altos funcionários debatiam como proteger tanto Camila quanto a instituição sem dar a entender que estavam recuando. A preocupação não era com o discernimento ou a lealdade dela, mas sim com a percepção. Num momento marcado pelo pânico, a percepção se sobrepõe à intenção e as reações privadas dos membros da família real refletiam essa tensão. O rei Charles estava plenamente consciente de que a vulnerabilidade de Camila agora se cruzava com a autoridade da coroa. Seu instinto era protegê-la, mas a proteção trazia seus próprios riscos. Qualquer esforço visível para protegê-la poderia ser interpretado como consolidação em vez de cuidado. Charles optou pela discrição. Limitou a exposição dela sem explicações. Uma decisão que equilibrou a preocupação com a imagem pública. Não haveria aparições, compromissos não agendados, nem oportunidades para interpretações equivocadas. Isso não era isolamento, mas sim proteção. A princesa Anne abordou a situação de forma diferente. Ela não se concentrou em proteger Camila do escrutínio público, mas em estabilizar a narrativa em torno dela. Anne conversou em particular com os mais envolvidos na crise. A administração, lembrando-lhes que a personalização do pânico era perigosa. A instituição argumentou. Ela não deveria permitir que a ansiedade se unisse em torno de um indivíduo. A intervenção de Anne foi importante porque reformulou a questão. O problema não era que Camila tivesse falado. Era que o palácio não estava preparado para o custo humano de absorver a tragédia e o silêncio. Se alguém era culpado, era um sistema que esperava a compostura perfeita em todos os momentos. O príncipe William enxergou a situação sob uma perspectiva mais ampla. Ele reconheceu que a situação de Camila ilustrava uma vulnerabilidade mais ampla. A preocupação de Williams não era com as consequências imediatas, mas com o precedente. Se Camila podia se tornar o centro de uma crise por causa de um único momento, ouvido por acaso qualquer outra pessoa, também poderia. A instituição precisava se adaptar, não suprimindo a humanidade, mas reconhecendo seus limites. Apesar dessas recalibrações internas, o risco externo persistia. Quanto mais tempo o palácio permanecesse em silêncio, mais precária a posição de Camila parecia. A especulação prospera na ausência, e a ausência começara a definir o espaço público ao seu redor. Dentro do palácio, os planos de contingência foram discretamente ajustados. Se o comentário ouvido por acaso viesse à tona, a resposta precisaria desvincular as palavras de Camila da intenção institucional, o que exigia uma preparação cuidadosa. Qualquer declaração teria que reconhecer a emoção, sem validar suposições. Era um caminho estreito. A própria Camila era mantida informada, mas não sobrecarregada com a estratégia. Aqueles que a aconselhavam acreditavam que envolvê-la demais na gestão da crise só aumentaria o estresse. Ela aceitou isso com visível serenidade, embora a tensão fosse evidente. Anos lidando com o escrutínio não a prepararam para ser vista como a voz do pânico. O custo emocional dessa percepção pesava muito. Camila sempre se esforçou para projetar estabilidade, principalmente em momentos de dificuldade pública. Ser associada, agora, à instabilidade, no entanto, era como uma falha pessoal. As pessoas mais próximas a ela enfatizaram que essa interpretação era injusta, mas a justiça raramente prevalece em momentos de crise. Com o passar dos dias, a postura interna do palácio endureceu. Não haveria distanciamento público de Camila. Da mesma forma, não haveria exaltação de sua voz. A instituição absorveria o momento em silêncio, confiando que a coerência prevaleceria sobre as especulações. Essa decisão carregava o risco de evitar o confronto direto com a crise, que se tornou pessoal. O palácio deixou espaço para que narrativas se desenvolvessem sem controle. Mas as autoridades calcularam que a intervenção apenas amplificaria a atenção. O silêncio, esperavam, permitiria que o foco retornasse à tragédia subjacente em vez da mensageira. O que ficou claro foi que a posição de Camila havia mudado fundamentalmente. Ela não era mais apenas uma figura adjacente à crise.
Ela se havia se tornado parte da sua própria raiz. Essa realidade moldaria a forma como o palácio operaria dali em diante. O custo de ser vista como a voz do pânico não é facilmente mensurável. Isso corrói a confiança sutilmente, alterando a forma como as palavras são recebidas muito tempo depois que o momento passa. O palácio entendeu isso e se ajustou de acordo, limitando a exposição de Camila e reforçando a estabilidade em outras áreas. Ao escolher esse caminho, a monarquia aceitou uma verdade brutal. A reação humana não pode ser controlada em uma crise. Ela só pode ser gerenciada depois que ocorre. As palavras ouvidas, por acaso por Camila, não criaram a tragédia, mas revelaram a tensão subjacente e, ao fazer isso, forçaram o palácio a confrontar sua própria fragilidade. Esse confronto não terminaria ali. O que o palácio não podia desfazer não era a frase em si, mas a mudança que ela provocou. Assim que o momento ouvido por acaso se espalhou, mesmo internamente, alterou a perspectiva através da qual todas as decisões subsequentes seriam interpretadas. A instituição havia passado da antecipação para a consequência, e nenhuma quantidade de disciplina processual poderia fazê-la retornar ao momento anterior. Nos dias que se seguiram, o palácio adotou uma postura de quietude deliberada. Não de inatividade, mas de contenção, por meio da restrição. Os movimentos foram minimizados, a linguagem tornou-se mais rigorosa. As decisões passaram a ser filtradas por um número menor de pessoas. Não se tratava de uma tentativa de suprimir a realidade. Era um esforço para evitar maiores distorções enquanto a instituição se reestruturava. Para a rainha Camila, o período posterior foi marcado pela invisibilidade. Ela se retirou da vida pública, sem aviso prévio ou explicações, uma escolha feita em conjunto por seu gabinete e pela coroa. Isso não foi uma concessão às críticas. Foi o reconhecimento de que a presença naquele momento suscitaria interpretações por mais neutras que fossem as intenções. Aqueles mais próximos a ela notaram uma serena determinação por trás do seu afastamento. Camila compreendeu que o palácio estava agora a lidar com um problema que ainda não podia nomear publicamente. O seu papel, paradoxalmente, era o de não dizer nada. O silêncio tornou-se uma forma de serviço. A própria instituição começou a mudar de forma em função desse silêncio. Práticas informais foram formalizadas. Conversas que antes aconteciam casualmente passaram a ser agendadas, gravadas e controladas. O palácio aprendeu abruptamente que as suposições sobre privacidade já não correspondiam à realidade. Essa constatação teve implicações que iam muito além da crise imediata. Se um único momento, ouvido por acaso, podia desencadear pânico em todo o palácio, então a estrutura da discrição precisava ser reavaliada. Altos funcionários começaram a revisar os espaços físicos, os padrões de comunicação e os protocolos de pessoal, não como auditorias de rotina, mas como salvaguardas contra a exposição humana. No entanto, as mudanças mais significativas não foram logísticas, foram filosóficas. O rei Charles reconheceu em particular que a monarquia não podia mais confiar apenas nos hábitos herdados de contenção. O palácio moderno não estava isolado apenas pela tradição. Existia dentro de uma densa rede de proximidade, tecnologia e vulnerabilidade humana. O modelo antigo pressupunha que o silêncio poderia ser preservado. A nova realidade exigia que a verdade fosse antecipada. Esse reconhecimento não se traduziu na divulgação imediata da trágica notícia que desencadeou a crise. O palácio continuou a deliberar cuidadosamente, ciente de que um reconhecimento prematuro poderia gerar ainda mais instabilidade, mas os critérios para o silêncio haviam mudado. Não bastava mais perguntar se a instituição estava pronta para se pronunciar. Agora era preciso questionar se o silêncio contínuo seria interpretado como evasão. William começou a defender internamente limites mais claros, não a abertura constante, mas momentos definidos em que o reconhecimento deveria prevalecer sobre o controle. Essa abordagem representava um afastamento dos instintos antigos e encontrou resistência, mas a lógica era difícil de contestar. O palácio havia sido conquistado não pela malícia, mas pela humanidade. A princesa Anne reforçou esse pensamento com sua franqueza característica. Ela argumentou que as instituições falham não quando vivenciam emoções, mas quando fingem que elas não existem. O palácio disse que ela precisava construir sistemas que levassem em conta a resposta humana, em vez de puni-la
após a exposição. Essa perspectiva começou a influenciar discretamente o planejamento. Os protocolos de crise foram revisados para incluir mecanismos de apoio a figuras importantes que recebessem notícias devastadoras, não para gerenciar a imagem, mas para gerenciar o risco decorrente do isolamento. A suposição de que a contenção emocional equivalia à força institucional foi questionada pela primeira vez em anos. Externamente, o silêncio do palácio continuou a gerar especulações, mas de forma mais discreta do que muitos temiam. A ausência de declarações reativas impediu que os rumores ganhassem força. Os observadores perceberam uma atmosfera de seriedade e não de caos. Esse desfecho reforçou a crença de que a contenção, quando intencional, ainda conferia autoridade. Internamente, porém, o custo do momento permanecia. A confiança fora testada, não quebrada, mas abalada. Alguns assessores questionaram se a instituição não teria exigido demais de suas figuras mais importantes. Outros se perguntavam se crises futuras poderiam ser enfrentadas sem uma exposição semelhante. Essas perguntas não trouxeram respostas imediatas, mas persistiram. O que não podia ser desfeito era o conhecimento adquirido. O palácio agora entendia que sua maior vulnerabilidade não era o escrutínio externo, mas a expectativa interna. A expectativa de que a tragédia pudesse ser absorvida, em particular indefinidamente, sem consequências. Essa crença havia sido silenciosamente desmantelada. As palavras que Camila ouviu por acaso tornaram-se um ponto de referência nas discussões internas, embora raramente mencionadas. Simbolizavam uma fronteira ultrapassada não intencionalmente, mas pela realidade. Daquele momento em diante, o palácio passou a encarar o silêncio de forma diferente. Não se presumia mais que ele fosse seguro por padrão. Com o passar das semanas, a instituição retomou seu ritmo externo, mas com ajustes sutis. Os compromissos passaram a ser planejados com maior antecedência. Os espaços privados foram reavaliados. As estruturas de apoio foram fortalecidas. Essas mudanças não eram visíveis ao público, mas eram importantes. A tragédia que desencadeou a crise, eventualmente, exigiria reconhecimento em seus próprios termos. Esse acerto de contas ainda estava por vir, mas o palácio já havia sido transformado pelo momento que o precedeu. O que o palácio não podia desfazer era a exposição de sua própria fragilidade. E nessa exposição residia uma força inesperada, a oportunidade de adaptação. A monarquia não desmoronou sob o peso de uma única frase ouvida por acaso. Absorveu a experiência, aprendeu com ela e mudou de rumo. Não de forma dramática, não publicamente, mas decisivamente. E uma vez iniciada essa mudança, não há como retornar ao conforto das antigas suposições. O palácio seguirá em frente, mas o fará ciente de que o controle não está mais garantido, apenas pelo silêncio.